Graça e paz, povo de Deus. E hoje estamos aqui com mais um quadro da ADML Podcast, onde nós iremos abordar sobre o tema Vida de Adoração, qual o significado e a prática da adoração em nossas vidas. Então, eu quero te convidar a vir comigo nesta viagem, porque é de suma importância nós entendermos sobre este tema, vida de adoração. Primeiro, porque a adoração a Deus é uma necessidade do cristão. O homem foi criado para adorar a Deus, tanto que no coração de cada ser humano existe um anseio profundo por propósito e significado. Mas em meio às nossas vidas agitadas, em meio a essa busca, pode surgir as perguntas do tipo: por que fomos criados? O que Deus quer de mim? Eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Mas no livro do profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 7, oferece uma resposta poderosa indicando o porquê que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para adorá-lo e amá-lo. Sim, o próprio Deus nos criou, nos formou para a sua própria glória. E Deus deseja a nossa adoração genuína, a nossa devoção honesta. Ele anseia por um relacionamento amoroso e pessoal conosco muito mais do que qualquer ritual ou sacrifício religioso. E se nós queremos adorar a Deus com nossas vidas, precisamos nos dedicar a viver da maneira que Ele nos chama para viver. Mesmo que em alguns momentos de aflição, de provação, venhamos nos sentir desamparados ou até mesmo vazios. Mas o Salmo 73, 26 nos traz um consolo nos dizendo: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força e a herança para sempre. Esta é uma forma poderosa de dizer que me falte tudo, menos a tua presença. A presença de Deus é a coisa mais importante, preciosa e valiosa que possuímos. Então, o real propósito da adoração não tem nada a ver com os nossos talentos ou habilidades. Para adorar a Deus, tem que ser literalmente uma real entrega de coração a Deus. Adoração é prestar culto a um ser superior, mas também é uma expressão de carinho, de afeto e de submissão. Mas é de extrema importância sabermos a quem adoramos, por que adoramos, como adoramos. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, vai nos dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração expressa uma verdade reflexiva, que começa com Deus buscando o homem desde a sua criação e retorna com uma busca do homem ao seu Deus Criador. E Salomão confirma isso em Eclesiastes capítulo 4 e versículo 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu gostaria de introduzir aqui pelo menos 2 pontos sobre alguns elementos que são os inimigos da vida de adoração, que por sua vez podemos classificá-los como ações orquestradas pelo diabo, a fim de impedir o crescimento e o desenvolvimento da vida de adoração do povo de Deus. Tudo aquilo que o mundo, o diabo e a carne têm produzido para impedir a nossa comunhão com Deus. A primeira conotação é o descompromisso com a palavra de Deus e com a presença de Deus. Para muitos, hoje em nossos dias atuais, a vida cristã é apenas um acúmulo de atitudes, funções e ordenanças religiosas, ou seja, tem uma visão distorcida do que seja viver na presença de Deus.
A impessoalidade gerada pela massificação da igreja também é um fator que contribui para o descompromisso, porque quando uma pessoa se vê apenas parte de uma massa e não de um corpo vivo de filhos de Deus, ela vai para as reuniões como se estivesse participando de um culto qualquer. A hipocrisia, o mundanismo, a mentira, todos esses fatores são inimigos da vida de adoração. As mentiras estão na propaganda, na televisão, na política, e a nossa sociedade já tem aceitado a mentira como um pilar até necessário, fantasiando o ar de verdade com o fim de iludir e dominar. Entretanto, a palavra de Deus ensina que devemos viver na verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isto é, quando conhecemos a Jesus, somos libertos de todo o poder e influência, inclusive da mentira. A verdade nos liberta, nos transforma. E o crescimento espiritual é o processo pelo qual as mentiras são substituídas pelas verdades. Eis uma das razões porque Jesus orou dizendo: "Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade." O apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 4, nos adverte, no versículo 8, "Portanto, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento." Jesus sabiamente nos mostra desse louvor em nossa vida, compondo o famoso ditado: "A boca fala do que está cheio o coração." Para que o louvor do Senhor esteja sempre em nossos lábios, ele precisa estar primeiramente no nosso coração. Nosso espírito se debilita quando alimentamos a nossa alma de forma errada. Quando Paulo enfatiza que devemos encher nosso pensamento com louvor, ele sabia da importância de um verdadeiro alimento espiritual para que haja sustentação da fé. Esse enfoque expõe também o fato de que tudo que ocupa o nosso pensamento deve dar louvores a Deus. Se enchermos nossa mente com algo que não louva ao Senhor, comprometemos a nossa vida espiritual e, consequentemente, trazemos malefícios para o crescimento da vida de Deus em nós. Enquanto que Deus sempre nos convida, através do Espírito Santo e de Jesus, que é o Verbo que se fez carne, o Verbo que é a sua própria palavra, a termos uma vida de adoração e em verdade. Ouça-me. Antes de o diabo plantar sua semente de rebelião e pecado no coração de Adão, Deus havia plantado sua preciosa semente, sua imagem e semelhança e, acima de tudo, seu sopro de fé e vida eterna. Então, quando temos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, quando levamos o Espírito Santo de Deus a sério, por mais que a natureza adâmica, pecaminosa, nos induza ao fracasso, a primeira coisa que se vê nas Escrituras é que Ele nos põe de pé. É o Espírito Santo quem nos põe de pé. Então, a prática da adoração nos leva a uma vida de intimidade com Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, trazendo como consequência uma vida cristã projetada para ser de vitória. Na Bíblia, encontramos exemplo de pessoas que tiveram uma vida de adoração. Maria, por exemplo, o próprio Jesus falou que ela escolheu a melhor parte, que na qual não lhe será tirada, que era estar aos pés de Jesus. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia fala que perto da meia-noite, enquanto eles adoravam, cantavam louvores ao Senhor, as prisões se abriram. Davi, um verdadeiro adorador, enquanto executava um louvor, tocando a sua harpa, o espírito maligno que atormentava a vida do rei Saul o deixava. Saul sentia alívio
Então, submeter-se à vontade de Deus na adoração significa que eu creio naquilo que o Senhor fará em meu favor. Todos aqueles que conhecem a Deus e se prostram em adoração jamais serão confundidos. O segredo está em adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus está à procura de fiéis adoradores que assim o adorem. Um detalhe que é de suma importância: não tem como ser um verdadeiro adorador se você não tem uma fé genuína em Deus. Porque, veja bem, é fácil adorar quando tudo está bem. Agora, quando a adversidade bate na nossa porta, e aí, como fica? Será que enfrentaremos de cabeça erguida, crendo no Deus provedor, ou será que a murmuração prevalece? Eu acho tão lindo o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor manda preparar uma estátua de ouro e convocou todos para a consagração dessa estátua. E quando o povo ouvisse um som de toda sorte de instrumentos, todos teriam que se prostrar perante aquela estátua de ouro. Porém, a Bíblia vai nos dizer que os 3 jovens decidiram não se curvar perante aquela estátua. Então o rei, ao saber, vem até a eles e questiona-os. É verdade que vocês não se prostram perante a estátua que eu levantei? É verdade que vocês não adoram a estátua? Então eles respondem: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, a estátua que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se aquecesse a fogueira 7 vezes mais do que se costumava. Em Daniel capítulo 3, no verso 18 ao 25, vai nos dizer que eles são lançados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas o fiel adorador não tem medo da fornalha, porque sabe que fogo não queima fogo. Ele sabe que o 4º homem vai passear com ele dentro da fornalha. O verdadeiro adorador não se prostra perante estátuas, perante imagens ou qualquer objeto. Ele se prostra para adorar somente ao Deus vivo, seu Criador. O verdadeiro adorador também não tem medo da cova dos leões, pois ele sabe que o seu Deus vai fazer os leões jejuarem e fazer deles o seu travesseiro. Então, a fé na adoração é indispensável e fundamental. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se o luto chegar, como adorar em meio a tamanha dor? Mesmo assim, não pode faltar a adoração e a gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso, o dono da vida. Porque nós sabemos que nós estamos aqui nesta terra só de passagem. Aqui é só um treino, pois a vida eterna, a vida do outro lado. E lá, onde a adoração não terá fim, iremos adorá-lo eternamente. Mas neste cenário de luto, temos o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles também viveram um luto terrível por 3 dias. Eles sentiram tanta dor, tão forte, a ponto deles esquecerem que o Messias havia dito que era necessário padecer, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Jesus foi preso, crucificado, morreu e foi sepultado. E agora, o que nós vemos? Os discípulos escondidos, atemorizados, com medo e com amargura de alma, porque o seu Senhor havia morrido. Mas perante esse cenário, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a atitude de uma adoradora. No Evangelho de João, no capítulo 20, fala sobre Maria Madalena, que tomada pela dor, pelo amor ao seu Senhor, ela vai ao sepulcro almejando ver e honrar o corpo do seu Senhor. Vejamos João capítulo 20, o que está escrito.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. No versículo 11 vai nos dizer: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos de branco, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, em outras versões falam jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu acho interessante esta passagem, é que os 2 discípulos, eles entram e veem apenas lenços e lençol. Mas Maria vê anjos e vê Jesus. Veja que Maria, quando ela olha, ela vê Jesus, porém ela não o reconheceu. Mas quando Jesus a chama pelo seu nome, diz Maria, ela logo reconhece e diz: Rabone, mestre. Sabe qual os benefícios de quem adora? Vê anjos e vê Jesus. É conhecido pelo seu Senhor e reconhece o seu Senhor. Jesus o chama pelo nome e o verdadeiro adorador reconhece a voz do seu Senhor. O verdadeiro adorador entende que tem um dono e que sua existência não é uma mera coincidência, e sabe que a sua identidade não é aqui da terra, e sim do céu. Então, nós adoramos a Jesus porque Ele vivo está. Adoramos a Jesus por quem Ele é. Ele é a esperança da nossa glória. Ele é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Então, nós não adoramos a um Deus qualquer. Nós adoramos a um Deus que tem até inclusive um louvor que fala: Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. É este Jesus que nós adoramos. Ele é o único merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Não existe outro Deus. O próprio Deus fala na sua palavra: não existe, não há outro Deus além de mim.
Só existe o único Deus verdadeiro. Então, às vezes, talvez alguma pessoa que esteja me ouvindo agora, que ainda não conhece a Jesus, que não ouviu falar desse Deus tremendo, Deus criador do céu e da terra e tudo quanto nele há. Eu te falo nesta hora, não se iluda, não se engane, porque não existe outro caminho. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, não adoramos a um Deus morto, um Deus que não ouve, um Deus que não fala, um Deus que não vê. Não adoramos a imagens de escultura, não adoramos deuses algum, apenas o nosso Deus, o nosso Criador. Oremos ao Senhor Jesus. Pai, Deus de poder, Deus de glória. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que não foi o Senhor quem nos escolheu. Aliás, que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Obrigado, Pai, quando nós não merecíamos, o seu amor nos alcançou. E hoje estamos aqui falando, Senhor, da sua grandeza, do seu amor. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração adorador. Acha, Senhor, em nós um coração adorador, Pai. Porque estamos aqui, Jesus, te adorando, Pai, e procurando, Senhor, oferecer a Ti o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento, por este devocional, no qual tivemos a oportunidade, Senhor, de expressar do Seu amor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por nos criar e nos formar, pois o Senhor quem nos gerou para a sua própria glória. Rendemos, Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor eternamente, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Espero que esta palavra seja de bênção para o seu coração. E logo teremos mais um quadro aqui na DML Podcast, para juntos falarmos do amor de Deus. Deus abençoe a sua vida.